Naquele tempo ia Jesus para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e muito povo. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam a sepultar um defunto, filho único, cuja mãe era até viúva. Muita gente da cidade acompanhava. Ao vê-la, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. Depois aproximou-se, tocou no esquife, tendo parado os que o levavam. Então disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que tinha estado morto sentou-se e começou a falar. Em seguida, Jesus entregou-o à sua mãe. Toda a gente ficou cheia de receio e glorificava a Deus, dizendo: Apareceu entre nós um grande profeta, e Deus visitou o seu povo. Caros irmãos, essa missa está sendo celebrada em intenção pro foco, missa do 15º domingo depois de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, nesse 15º domingo depois de Pentecostes, nosso Senhor nos ensina sobre a atitude interior que nós devemos ter diante das aflições deste mundo. E nosso Senhor nos ensina isso através do Evangelho de hoje, do episódio, da passagem da ressurreição do Filho único da viúva de Naim. O Evangelho de Lucas é um evangelho de um estilo muito próprio, de forma que Lucas descreve toda a vida e ensinamentos de Nosso Senhor no caminho que Nosso Senhor faz em direção a Jerusalém. De forma que, chegando a Jerusalém, Nosso Senhor então irá enfrentar ali a paixão. E nesse caminho para Jerusalém é escrito todo o Evangelho de Lucas. De modo que Nosso Senhor então irá passando por várias cidades, várias aldeias da Galileia. E aqui nesta parte do Evangelho de hoje, de Lucas, Nosso Senhor está passando em Naim, uma cidade que fica, uma aldeia que fica no caminho para Jerusalém. Nosso Senhor, às portas da cidade, se depara com um cortejo fúnebre, em que estavam ali carregando um jovem, filho único de uma mulher viúva, e estavam levando para o enterro. Nosso Senhor se depara com aquela situação, vê aquela mulher viúva, naquela situação de aflição, de sofrimento, e um sofrimento que está circundado de solidão, abandono, porque é uma mulher viúva. E nós sabemos que a viúva, naqueles tempos, sobretudo naqueles tempos, ficava completamente desamparada. Muitas se tornavam até escravas, porque não tinha mais um marido para cuidar dela. E esta aqui ainda tinha o seu filho único, e com certeza ela, além de perder o seu filho único, algo que está completamente fora da ordem natural, é o filho que perde a mãe, não é a mãe que perde o filho. Então só isso já é um grande sofrimento para aquela viúva, já desamparada porque não tem o seu marido, e ainda mais agora desamparada porque não tem o seu filho. E agora então numa situação de total abandono e infelicidade. E o Evangelho nos fala que Nosso Senhor olhou para aquela mulher e sentiu compaixão.
E Nosso Senhor então se aproxima do cortejo, manda parar o cortejo e diz para a viúva: não chores. E ele toca no féretro. O féretro é aquele andor da Semana Santa, da Sexta-feira Santa, que leva o Senhor morto. Aquele é um féretro. Ele toca no féretro e diz ao jovem: jovem, levanta-te. E ele, que ali estava morto, ia ser enterrado, ressuscita. Então começa a falar e Nosso Senhor o entrega à sua mãe. E o Evangelho conclui dizendo que todos ali então ficavam maravilhados e ao mesmo tempo espantados com o que aconteceu, e diziam uns aos outros: este é verdadeiramente um profeta, e Deus visitou o seu povo. Ou seja, ali estavam proclamando que Nosso Senhor é o Messias, que Nosso Senhor é o Cristo. Pois só Deus pode ressuscitar os mortos. Se só é Deus que pode ressuscitar os mortos, então Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, porque Ele ressuscitou o Filho único da viúva de Naim. Então esse Evangelho nos mostra, nos ensina a atitude de Nosso Senhor, a sua condescendência diante dos nossos sofrimentos, nossas aflições. E a igreja nos dá hoje meditar sobre esse tema cristão, porque o sentido dos ensinamentos do Evangelho da missa do domingo, no Missal Tridentino, o sentido dele, o sentido temático, podemos dizer assim, homilético, está no ofício. E hoje no ofício se reza a leitura do livro de Jó, um livro do Antigo Testamento que narra a vida de Jó, que foi um homem que tinha riquezas, tinha uma grande família, tinha muitos bens, tinha saúde plena. E, resumindo, ele perde tudo o que tinha, mas manteve a sua confiança e sua fé em Deus. Ele foi testado. E depois de passar pela prova, ele recebe tudo de volta. A saúde, a família, os bens, ele recebe tudo de volta. De modo que no Antigo Testamento, o livro de Jó, ele é para nós assim a referência, da leitura segundo Cristo, né? Na leitura conforme Cristo. Ele é a referência da atitude inabalável diante do sofrimento e das aflições. E é isso que Nosso Senhor quer nos ensinar com esse episódio da viúva de Naim. De que, em primeiro lugar, os padres da igreja veem na viúva de Naim a figura da igreja, que no decorrer da história ela passará por inúmeros sofrimentos e inúmeras aflições. Porém, o que mais a aflige é a morte eterna dos seus filhos, a perda das almas, porque a missão dela é salvar as almas. Por isso a igreja não pode colaborar com a perda das almas. Por exemplo, essa semana um rapaz católico entrou em contato comigo pelo celular e me disse que a avó dele se encontra em estado paliativo, uma doença muito grave, terminal, e ela manifestou a vontade de se confessar num lugar muito longe daqui, não fica aqui. E então esse rapaz chamou o padre de uma paróquia modernista, um padre modernista, e levou lá
O padre levou a comunhão, deu a comunhão para ela. O padre deu a unção dos enfermos para ela. E ela disse ao padre: padre, eu quero confessar. E o padre disse a ela: não, a senhora não precisa se confessar. A senhora já está muito doente, está sofrendo muito, e seus pecados já estão perdoados, a senhora não precisa se preocupar com isso. E esse rapaz me disse que a avó dele há muitos anos não se confessava, e que ela recebeu a grande graça de desejar a confissão. E que agora ele está aflito porque a avó dele pensa: o padre falou para mim que eu não preciso confessar, então agora ele não consegue convencer que ela tem que se confessar. Que ele quer levar outro padre lá para ela confessar e ela não quer a confissão. Então esta é a aflição da igreja. Porque esta igreja modernista, esses padres modernistas, não são católicos. E esta não é a igreja católica. Porque a igreja católica não pode levar uma alma à perdição. Como o clero modernista que ensina o pecado. Não ensina a graça, a remissão dos pecados. Ensina o pecado. E colocam as almas numa situação em que elas se condenam, pensando que são católicas. Pensando que são santas. Como esse caso dessa senhora que está já para morrer e não quer mais se confessar porque o padre disse a ela que ela não tem pecados. Ela que desejava ardentemente se confessar porque ela sabe que tem pecados. Então essa é uma aflição para a verdadeira igreja. Portanto, que a crise da igreja que nós estamos vivendo hoje em dia, na nossa geração, a maior aflição desta crise é a perda das almas. É a perda das almas. O desvio da fé que leva ao pecado e à perda da alma, a condenação eterna. O que Nossa Senhora de Fátima já havia nos prevenido. O que Nossa Senhora da Salete já havia nos prevenido. Então a igreja está ali como figura naquela... Está figurada ali naquela viúva de Naim. A igreja que sofre e se aflige diante da possibilidade da morte eterna de seus filhos, de seus membros. E Nosso Senhor, Ele nos coloca numa condição em que a figura daquele rapaz, aquele jovem que morreu, simboliza todos nós, que somos filhos da igreja. E que estávamos mortos devido aos nossos pecados, devido ao pecado original, e fomos resgatados, regenerados pelas águas do batismo, ressuscitados com Cristo. Nós que nos expomos à morte eterna pelos nossos pecados pessoais, pelos nossos pecados mortais. Então nós estamos ali figurados na imagem do Filho único da viúva de Naim. E Nosso Senhor, então, Ele restaura tudo. Quando Ele toca no féretro e manda o jovem se levantar, e ele ressuscita. E aquilo que era um momento de luto, de consternação, de sofrimento, uma procissão fúnebre para o enterro, se torna uma festa. Pois ali, após o menino ressuscitar, todos passam a glorificar a Deus, maravilhados com o que havia acontecido. Imaginemos uma procissão fúnebre, um cortejo para o enterro, perto de um cemitério, de repente se tornar uma festa. E foi o que aconteceu. Todos glorificavam a Deus, maravilhados
exultavam de alegria. O que era uma procissão fúnebre se tornou uma festa. E esse evangelho foi nos transmitido justamente por isso, para que nós tenhamos força, tenhamos fé robusta diante das aflições deste mundo, diante do luto, diante dos sofrimentos, das aflições, das doenças, das dificuldades, que nós tenhamos firmeza na fé, que não nos deixemos abater, que não nos deixemos derrotar. É isso que nos ensina o Evangelho de hoje. Porque dizer que temos fé nos momentos bons é muito fácil. Rezar com fervor, rezar com piedade, com devoção. Quando está tudo bem, dizemos que somos católicos, que temos muita fé, que temos muito conhecimento. Quando está tudo bem, é mais fácil. Porém, nos momentos de sofrimento e aflição, é o momento da prova da fé. E nosso Senhor permite a prova, permite o exame, Ele permite as aflições e os sofrimentos. Para quê? Para fortalecer a nossa fé, para fortificar nossa vida interior, para que a nossa fé adquira raízes, como uma árvore inabalável, para que a nossa fé dê frutos. A nossa fé se torna forte quando nós, passando pelas aflições, nós passamos pelas provas da fé. Então é no momento da dor, da contrariedade, do sofrimento, que a nossa fé então adquire, com a graça de Deus, aquela força interior inabalável. Até o fim, até a morte. Até o último suspiro. E são diversas as provas durante a nossa vida. Como é na história e na vida da igreja, isso também se dá na história e na vida de cada membro, de cada filho da igreja. De modo que cada um de nós passamos e teremos que passar por muitas provas. E estas são ocasiões que a graça nos dá para fortificar a nossa fé. Por isso a igreja hoje quer nos prevenir de que no momento da aflição, do sofrimento, da contrariedade, é o momento de estarmos mais firmes no nosso terço diário, na nossa meditação diária, na missa aos domingos e dias santos, na comunhão fervorosa, na confissão frequente, na mortificação diária, no cumprimento dos nossos deveres. Ou seja, dos momentos de prova, de sofrimentos e aflições, muitos católicos, eu não vou na missa, estou muito desanimado, estou sofrendo muito, estou muito triste, eu não vou na missa, não estou me sentindo bem, não vou comungar, eu não estou muito sentindo preparado para a comunhão, não vou me confessar agora, eu preciso refletir mais um pouco, eu estou muito atordoado por causa do sofrimento, não vou me confessar agora. E abandona o terço, abandona a meditação, a oração da manhã, a oração da noite, abandona as santas leituras, vai abandonando tudo. Porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando um momento difícil, está muito conturbado os horários, está muito complicado, está muito difícil, tem que correr para cá e para lá, está um transtorno na minha vida, então hoje eu não vou na bênção do Santíssimo, não vou, não dá, porque aconteceu não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não vou. Não vou na missa, porque chegou alguém em casa, não dá para ir na missa. Aconteceu tal coisa, caiu um avião não sei aonde, não dá para ir na missa. Pode acontecer qualquer coisinha, já não dá para ir na missa. Já não dá para rezar o terço, já não dá para ir na missa, na bênção do Santíssimo, já não dá para confessar. Então, nos momentos que temos que ser mais fortes, percebemos que muitos católicos
desfalecem na fé. Por isso que nos momentos de aflição, devemos o tanto quanto possível manter a normalidade da vida. O terço, a meditação, a missa todos os domingos, naquele horário que eu sempre vou na missa, a minha comunhão fervorosa, a mortificação diária, a minha confissão. No momento da aflição, é o momento que eu tenho que me aproximar mais de Deus. É o momento que eu tenho que rezar com mais intensidade, que eu tenho que comungar com mais fervor, que eu tenho que me confessar com mais contrição, que eu tenho que me mortificar com mais intensidade, que eu tenho que multiplicar minhas mortificações, meus jejuns, minha vida ascética, que eu tenho que intensificar mais minha vida interior, a minha meditação deve ser mais demorada. Para quê? Para que tenhamos força interior para superar aquele momento de prova. E é nesta prova, nos mantendo simplesmente onde estamos, diante das dificuldades e sofrimentos, com lágrimas nos olhos, preocupados, angustiados, claro. Prova de fé não é fingirmos que não está acontecendo nada, não é isso. Fingir que está tudo bem, fingir que não está acontecendo nada, que não estamos diante de uma doença, de um sofrimento, de uma contrariedade. Não, não é nada disso. Estaremos sim com preocupações, estaremos sim sofrendo, com lágrimas nos olhos, estaremos chateados, angustiados, claro. É uma aflição, é um sofrimento, não é brincadeira. Se eu me chateio, se eu fico triste, se eu choro, isso não é falta de fé. É a aflição que estou vivendo. A falta de fé é a falta da atitude interior, de se manter na fé, de se manter com a vida de oração, com a vida sacramental, com a vida ascética. É se manter no dia a dia. E não abandonar tudo. E isso também, caríssimos irmãos, se aplica nos momentos de pecado. Quando nós cometemos pecados graves, por exemplo. Cometi um pecado grave. Então hoje eu não vou na missa. Não, eu não posso comungar. Então eu não vou na missa. Não, rezar o texto para quê? E a meditação, não. Eu vou me confessar primeiro, depois eu volto a rezar o texto, a meditação. Agora não, agora esses dias aqui não dá. Quer dizer, o momento que me encontro em pecado mortal é o momento que então eu tenho que intensificar mais a assistência da Santa Missa, com toda a contrição. Não posso comungar, tudo bem, mas buscar o quanto antes se confessar. E não ficar deixando os dias passarem. É aí que eu tenho que me agarrar no meu terço. É aí que eu tenho que fazer minha meditação, minhas santas leituras. Até selecionar leituras que aguçem a contrição, que afervorem o coração, a vida interior, a alma. É aí que eu tenho que cativar mais, buscar mais, aliás, cultivar mais. E não abandonar tudo. É a prova da fé. Os momentos de queda no pecado também são momentos de prova na fé. As aflições que nós vivemos em consequência dos nossos pecados, das nossas negligências, é também prova da fé. De modo que, passando por esses sofrimentos, passando por essas aflições, muitas delas inevitáveis, às vezes nascemos com uma doença crônica, às vezes adquirimos uma doença crônica e incurável, às vezes
nos encontramos em situações sem solução imediata. São sofrimentos, fatalidades, por exemplo. São sofrimentos inevitáveis. Mas é claro, nós devemos nos prevenir com relação aos sofrimentos evitáveis. E não ficar aí criando sofrimentos. E a maior fábrica de sofrimentos inúteis são os nossos pecados, que têm consequências e sofrimentos inúteis, sofrimentos evitáveis. E se nós não fôssemos tão negligentes, tão tíbios, tão devagar para as coisas de Deus, teríamos nos prevenido e não teríamos sofrido coisas que nem precisaríamos sofrer. Mas, diante das aflições da vida, inevitáveis, diante das circunstâncias, daquilo que eu não posso controlar, daquilo que está fora do meu controle, do meu domínio, e que me aflige, que tem consequências, e que tem efeito sobre mim, então devemos adquirir aquela postura interior de uma alma de fé fervorosa, de modo que a fé nesses momentos ela se torna mais profunda, mais forte, mais robusta, pela graça de Deus. E quando chegar o último momento, o momento do último suspiro, nós estaremos exercitados na fé, porque todas as vezes que passamos pelas aflições durante a vida, nós fomos nos fortificando, nos santificando de maneira, ao chegar na última aflição, naquele derradeiro momento da nossa morte, nós ali então, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, estaremos fortes e firmes na nossa fé para enfrentar a última batalha. Assim é a vida dos mártires. Assim é a vida dos santos, que nos dão exemplos, que passaram pelos sofrimentos e aflições, olha, sofrimentos inimagináveis para nós. Com certeza nós, nas circunstâncias que vivemos hoje, muitos sofrimentos que os mártires passaram durante a vida deles, nós não passaremos. Mesmo com toda essa crise que vivemos na igreja, hoje em dia e no mundo, certas aflições, certos sofrimentos que os mártires passaram na história da igreja, nós não passaremos. Será muito difícil alguém nos perseguir a ponto de nos colocar para sermos triturados por leões, como aconteceram com muitos mártires nos primeiros séculos da igreja. Triturados pelos leões. E eles venceram o sofrimento. Triturados pelos leões, os mártires dos primeiros séculos venceram as aflições. Foram fortes. Foram fortes. Por isso, caríssimos irmãos, o ensinamento desse evangelho de hoje vem nos trazer essas lições para que não também exageremos as nossas aflições, não soframos além da medida, o que é na verdade falta de resignação e movimento de orgulho. No momento da morte de alguém, de um familiar querido, não exageremos o nosso luto, não exageremos a nossa aflição. Muitas pessoas, acho que todos aqui já tiveram a oportunidade de, infelizmente, presenciar pessoas que na hora de um velório, de um enterro, se jogam no chão, chorando e gritando e se contorcendo, e numa atitude de desespero. Nós não podemos ter uma atitude assim. Não podemos exagerar as aflições. Devemos manter-se, mesmo no momento ali de luto, de sofrimento, chorando, com lágrimas nos olhos, tristes, né? Angustiados, com saudades, claro.
Nosso Senhor tem compaixão disso, como teve compaixão da viúva de Naim. Mas Nosso Senhor espera de nós a fé. Dentro de nós deve estar viva a nossa esperança na ressurreição da carne, a convicção interior que Nosso Senhor venceu o pecado e a morte, que Ele ressuscitou, e que nós cremos, como rezamos no credo, na ressurreição da carne, e que a morte não tem a última palavra sobre nós. Mas tem muitas pessoas, até mesmo católicas, que no momento de um funeral, de um velório, de gente que nem é da família dela, tem manifestações assim, de aflição, exageradas. Por quê? Porque se depara diante da morte, se depara diante do sofrimento, seu coração muito apegado às coisas materiais, suas esperanças muito colocadas nas coisas deste mundo, se deparando com uma situação de morte, em que ela mesma terá que enfrentar, a pessoa então se desespera, chegando a um estado psicológico em que ela se coloca numa condição deplorável. Então essa não pode ser a atitude de um católico. Devemos manter a nossa compostura, que não é simplesmente uma compostura exterior, mas é uma atitude interior, de esperança, de fé, de esperança no céu, de amor a Cristo nosso Senhor, que nos consola no momento da morte. Uma atitude desesperada no momento de sofrimento e de aflição significa que nos momentos de tranquilidade nós temos muita fé, aceitamos a Cristo, amamos a Cristo, cremos na ressurreição, esperamos no céu. Mas que se nós tivermos uma situação totalmente contrária a isso, nós já esquecemos tudo. Nós já não temos fé, já não temos esperança no céu. Esquecemos de Deus. Ah, Deus me abandonou, Deus não quer saber mais de mim. Ou até falando, mas será que Deus existe mesmo? Será que é isso mesmo que eu creio? Começa a questionar a Deus. Então, caríssimos irmãos, nós devemos nos precaver para nos mantermos firmes na fé, de forma que a nossa fé, no momento da aflição, mesmo que a nossa fraqueza pese, e a fraqueza humana pesa, mesmo que a nossa miséria naquele momento seja muito pesada, e a miséria humana pesa, ela pesa, nos mantenhamos firmes na fé. Por quê? Porque assim a nossa fé vai se fortificar, vai crescer, vai enraizar, de modo, caríssimos irmãos, que vamos passando pelas provas, como passaram os santos, como passaram os mártires, e tiveram então a vitória sobre tudo. Não esqueçamos, caríssimos irmãos, os momentos de sofrimento e de aflição, que Nosso Senhor venceu a morte. Que Nosso Senhor venceu este mundo. Como Ele mesmo diz com palavras tão consoladoras para nós, no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, e nós estamos com Ele, nós também venceremos. Toda e qualquer aflição, todo e qualquer sofrimento, seja ele qual for, se estivermos com Cristo nosso Senhor, nós também venceremos. Nós não venceremos se nós abandonarmos Ele, porque Ele não abandona. Ele olha para nós com compaixão, como para a viúva de Naim. E nosso Senhor está muito perto de nós quando nós sofremos. É que o sofrimento, ele tem uma característica muito peculiar. O sofrimento, ele é pessoal e intransferível. Por mais que alguém tenha compaixão
para conosco no momento de sofrimento, ele não pode ser compartilhado por outra pessoa. Aquele sofrimento é nosso e só nós teremos que passar por ele. Como também a morte, a passagem da morte, ela é intransferível. Por mais que estejamos rodeados por pessoas muito caridosas, pelos nossos familiares que nos amam demais, eles não podem evitar a passagem. Eles não podem compartilhar a passagem. Eles não podem transferir essa passagem para alguém. Ela é só nossa. E esta peculiaridade do sofrimento e da morte, ela nos dá uma sensação de abandono, de solidão. Por isso que Nosso Senhor, no alto da cruz, disse em voz alta, gritando ao Pai, perguntando a Ele: meu Deus, por que me abandonastes? Nosso Senhor chegou ao auge, ao extremo da aflição e do sofrimento, que Ele experimentou também esta solidão e este abandono. Porque aquele sofrimento, aquela aflição, aquela paixão, aquela morte do Senhor, era só dele. Era só dele. Por mais que Nossa Senhora estivesse ali sofrendo tudo aquilo na sua alma, aquilo que Nosso Senhor estava ali na cruz sofrendo era só dele. Por isso, caríssimos irmãos, no momento de sofrimento, de aflição em que sentimos aquele abandono, aquela sensação de abandono e de solidão, devemos compreender que pela fé nós sabemos que Nosso Senhor está olhando para nós e com um olhar de compaixão. E Ele vai intervir. E Ele vai nos dar a vitória sobre qualquer sofrimento, sobre qualquer aflição. Até mesmo sobre a morte. Ele vai nos dar a vitória. Basta estarmos em comunhão com Ele. Basta nos encontrarmos em estado de graça. Na vida da graça. Nós com Ele superaremos tudo. Portanto, caríssimos irmãos, a igreja neste domingo quer nos colocar em prontidão. Prontidão interior. Diante das aflições e sofrimentos que, em maior grau, em menor grau, esperam, de alguma maneira, a cada um de nós. E que devemos passar por eles com dignidade cristã, com espírito de fé. Devemos passar por eles mais fortes. Depois que passou, não podemos estar derrotados. Devemos nos encontrar vitoriosos. Aos olhos do mundo seremos derrotados. Aos olhos da carne seremos derrotados e humilhados e completamente. Mas aos olhos de Deus, não. Às vezes vemos alguém lá na UTI, como eu vi muito, cheio de aparelhos, respiração artificial, uma situação assim, como Cristo pregado na cruz. E ali nós vemos uma pessoa que parece que está totalmente derrotada. Ela só está esperando o momento de ir embora. Então, os próprios médicos, vendo uma situação assim, já quase que jogam a toalha e quase que abandonam o caso. E se dedicam àqueles que eles podem salvar. Então dá a impressão que aquela pessoa está derrotada. Mas não. Se ela está com Cristo, se ela a vida inteira manteve uma vida junto de Deus nosso Senhor, passando pelos sofrimentos e aflições, com espírito de fé, cultivando a fé, naquele momento essa mesma fé está viva dentro dela. Aquela esperança está viva.
mesmo ela não podendo manifestar sensorialmente, sensivelmente. E ela está ali como que pregada com Cristo na cruz, mas ela ali é vitoriosa. É totalmente vitoriosa sobre o pecado e sobre a morte. Não deixemos, caríssimos irmãos, que as nossas sensações, que a nossa sensibilidade nos traiam. A vida de fé e a convicção espiritual é interior. Como quem viu Nosso Senhor pregado na cruz, maldito aquele que é pregado no madeiro, ele se fez maldição por nós, para que com ele teve a vitória definitiva sobre o pecado e a morte, nós também tenhamos esta mesma vitória. A vitória já está garantida, basta nos mantermos do lado dele, basta estarmos unidos a ele, e estar unido a ele é a vida da graça, é a vida em Deus, é a vida no Espírito. Vivamos segundo o Espírito, e não segundo a carne, como diz a epístola de hoje aos Gálatas, para que procedendo, vivendo no Espírito, possamos também proceder segundo o Espírito. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, a graça de, meditando nessas verdades de fé, nesses ensinamentos santíssimos que a Igreja nos transmite neste domingo, possamos então fortificar a nossa fé e passar pelos sofrimentos e aflições pelos quais passaremos, pelos quais estamos passando, com mais vibração interior, com mais fervor, com mais ânimo para viver, com mais ânimo para as coisas de Deus, com mais zelo pelas coisas espirituais, para que assim, caríssimos irmãos, passando pelas provas, sejamos um dia aprovados por Deus Nosso Senhor em sua bondade e misericórdia, e recebamos o prêmio eterno pela nossa paciência e pela nossa perseverança. Peçamos essas graças à nossa Mãe Santíssima e não esqueçamos que no momento de maior sofrimento e aflição, que em todas as nossas vicissitudes, as nossas humilhações diárias, as situações de contrariedades, Nossa Senhora está olhando para nós. Ela está rezando por nós. Ela está intercedendo por nós diante do trono de Deus. Então contemos com a intercessão dela e peçamos a ela que nos dê a graça de colocarmos no nosso dia a dia esses ensinamentos em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.